Chegou ela, nossa questão de lógica. Diga-se de passagem, eu me amarro nesse modelo de problema, que é o de pessoas que falam a verdade, somente a verdade, e pessoas que somente mentem. Eu acho muito maneiro esse modelo. E não tem muito mistério pra resolver não, tá? Não é talento. É tentativa e erro. Você vai olhar para as afirmativas, ver o que você tem como fato, o que você tem como possibilidade, e a partir disso você vai fazendo testes. Se isso aqui for verdade. Ah, se isso for verdade, então isso aqui vai ser verdade também. Ah, mas não tem como, porque isso aqui é verdade, e aí contrapõe, contradiz. Aí se você tem uma contradição, você consegue começar a categorizar. Isso aqui é verdade mesmo. Isso aqui não é tão verdade assim. Isso é falso. Então, essa é a ideia. Não tem mistério, não. É um pouco chato, no sentido de ficar testando de fato, mas não tem pra onde correr, tá bem? Inclusive, ele fala assim, ó. Eu tenho 5 pessoas. Quase caiu no meu tablet aqui. Eu tenho 5 pessoas e elas são divididas em 2 setores. Um setor X, que só fala a verdade, e um setor Y, que só mente. Tá bem? Eu vou botar aqui a referência, né? Que o X só fala a verdade e o Y somente, só pra eu não me perder, pra eu não esquecer disso. E aí ele vai me dar 5 afirmativas. E essas afirmativas não é pra eu verificar se elas são verdadeiras ou falsas. Leio o enunciado corretamente. Ele disse sabe-se que. Então ele tá me dando fatos. Boa parte desses fatos são: fulano disse isso. Bom, o fulano de fato disse aquilo. Só que eu não sei ainda se o fulano falou verdade ou falou mentira. É isso que eu tenho que analisar. Maneiro? A fala é verdadeira. Tipo assim, ele falou de fato isso, tá? Agora eu tenho que avaliar se a fala dele é falsa ou se ela é verdadeira. Fechou? Ele começa dizendo: A é do setor X. Isso é um fato. O A é do setor X, então eu já sei que ele fala a verdade. Maneiro? Eu já tenho uma pessoa ali que sempre vai falar a verdade. Uma pena que o A, coitado, não disse nada, porque o que ele dissesse eu saberia que é verdadeiro, já que ele tá no setor X. Vamos analisar as próximas. E olha como é que funciona essa análise. B se diz do setor Y. Desculpa, se diz do setor X, perdão. Olha só, vamos ver se faz sentido. Se o B for do setor X, ele disse que é do setor X, então daria certo. Tipo, ele estaria falando a verdade, tá perfeito. Se o B for do setor Y, ele disse que é do setor X, então ele mentiu, o que faz sentido, porque as pessoas do setor Y mentem. Então, se você perguntar para alguém do setor Y de qual setor você é, ele obviamente vai dizer que é do setor X, porque ele tá mentindo. Entende? Então, essa informação, na verdade, a primeira me deu algo categórico. A segunda não me deu nada, absolutamente nada. O B pode estar no X, pode estar no Y. Então, ambas aqui foram verdadeiras. Vou até apagar. Não, eu continuo sem saber. Serviu de nada essa aqui. Continuo, pelo menos por enquanto, sem saber do B, tá? Mas olha só a próxima. Agora ele começa a cruzar. O C disse que o D é do setor X. Qual é a análise? Se o C for do setor X, o C, ele falou a verdade. O D é do setor X. Se o D fosse do setor Y, o C estaria mentindo, né? Então, se o C for do Y, o D teria que ser do Y. Porque, entenda, se o C for do Y, ele mentiu. O que ele falou? D está no X. Se isso é uma mentira, então é porque o D é do Y. Justo? Observa que no final das contas, isso aqui vira uma equivalência. Tá? Vira uma equivalência. Por quê? Se o D estiver no X, o C falou a verdade. Então ele tem que ser do X. E eu garanto essa equivalência por quê? Porque ele disse que todo mundo do X sempre fala a verdade e todo mundo do Y sempre mente. Não tem, de vez em quando mente. Não, não. Sempre mente. Maneiro? Então a gente tem essa relação aqui. Que ainda não me disse nada, mas já é uma relação. Beleza. Na quarta afirmativa, D diz que B e E não podem ser ambos do setor X. Maneiro? Então, olha só. Se o D estiver falando a verdade, o B e o E não podem ser ambos do setor X. Eu até posso ter um deles no setor X. Mas o outro teria que estar fora. Maneiro? De modo que, para o D estar falando a verdade, tem 3 possibilidades aqui. Eu posso ter o B no X e o E no Y.
eu posso ter o B no Y e o E no X. Eu também poderia ter os dois no Y, tá? Porque em momento nenhum ele falou que um deles tem que estar no setor X. A frase dele foi: não podem estar ambos no X. Tipo, BX e EX não pode. E olha como é que eu tô fazendo a anotação, tá? Eu tô botando o índice para dizer de qual setor que ele seria, tá? Muita coisa para ser verdade, né? E se o D estiver mentindo, cuidado, tá? Se o D estiver mentindo, quer dizer que o B e o E podem ser do mesmo... ambos do setor X. Não quer dizer que eles são. Então, na prática, se o D estiver mentindo, pode acontecer qualquer coisa. Inclusive BX e EX. Aqui não tem uma equivalência. É só uma implicação mesmo. Falta a última afirmativa. E diz que A e B são do setor X. Se o E fala a verdade, então o A e o B são do X. Mas cuidado, tá? Eu tô aqui negando um E. Se o E estiver mentindo, quer dizer que a frase é falsa, né? A e B são do setor X, a frase é falsa. Para que a frase seja falsa, então ou A é do Y, ou melhor, A é do Y ou B é do Y. Só que eu já sei que o A é do X. Isso aqui já é um fato. Isso aqui já é uma falsidade. Maneiro? Então, das duas, uma. Eu posso ter o B no Y. O E estaria mentindo. Tá? Eu posso ter o B no X. Como eu já tenho o A no X, o E estaria falando a verdade. Não tem escapatória. Eu tenho que testar coisas. Agora não tem jeito. E na boa, eu vou começar testando pelo B. Não é porque o B vem depois do A, não é por isso. Poderia ter sido, tá? Eu teria dado muita sorte, inclusive. Mas é pelo fato de, se eu definir o B, eu descubro o E. E se eu sei o B e o E, na quarta afirmativa, eu descubro o D. E se eu sei o D, eu descubro o C. Ou seja, eu descubro todo mundo. Agora é você fazer testes. Lembra que eu falei lá no início da resolução? Não tem muita escapatória, é tentativa e erro. Às vezes essa tentativa e erro é mais fácil, mas aqui não teve muito jeito. Eu tive que analisar afirmativa por afirmativa, escrever tudo que eu podia de análise. Ah, se for verdadeiro, o que acontece? Se for falso, o que acontece? Tu pode tentar ir no talento. Pode ser que você dê sorte e faça mais rápido. Pode ser que você dê azar e acabe se perdendo no caminho. Então eu fiz a análise completona. Não tinha mais o que eu analisar em cima disso. Como eu não tenho nenhuma outra informação para extrair, eu vou chutar. Entenda que é um chute no sentido de teste. Eu vou supor que o B está no X. Depois eu vou supor que ele está no Y. Já vou até deixar escrito aqui para a gente não esquecer. Porque numa dessas a gente esquece e acha que já é a resposta. Tá? Se o B estiver no X, então é porque o E falou a verdade. O A e o B, ambos estariam no setor X. E se o E falou a verdade, é porque ele também é do setor X. Só que se o B e o E são do setor X, o D mentiu. Porque o D falou que eles não podem estar ao mesmo tempo, o B e o E, no setor X. O D mentindo, ele é do Y. E se o D mentiu, ou melhor, se o D é do Y, o C mentiu, portanto seria do Y também. Nesse caso, a gente tem o A no X, o B e o E também. A gente teria 3 pessoas no X. Será que o outro caso também dá 3? Porque se der, não importa qual caso que eu tô, que a resposta vai ser 3. É isso que vai acontecer. Sendo bem sincero, já é a segunda vez que eu tô fazendo a questão, porque na primeira, justamente por não ter chegado numa conclusão, eu fiquei meio bugado. Aí eu lembrei que ele só pedia a quantidade, ele não pedia quem era. Tranquilo? Então eu fui fazer o teste. Será que nos dois casos dá 3? Por acaso vai dar. Se o B tá no Y, o E mentiu. E se o E mentiu, ele tá no Y também. Beleza? Agora, se ambos estão no Y, o D falou a verdade, pô. Ambos no Y era um caso no qual o D falava a verdade. Show? Então a gente vai ter aqui... D falando a verdade. Se o D fala a verdade, o C fala a verdade também, porque o C falou que o D é do setor X. Observe que nesse caso eu também tenho. Tem o A, tem o D e o C. Eu teria 3 em X também. De modo que, independente da situação, a resposta ficaria sendo letra C. Tá?
Só que aqui eu tenho um detalhe assim. Eu, Felipe, não anularia a questão. Mas como a gente está nesse momento, e eu sei que muitos de vocês estão assistindo esse vídeo querendo, sedentos para que eu fale, essa aqui dá para anular, deixo claro que eu não anularia. Mas essa passagem aqui pode estar errada, tá? E estando errada, eu poderia ter mais de uma resposta. Por que eu falei pode estar errada? Porque olha só, quando ele diz, D diz que B e E não podem ser ambos do setor X. Ele falou que não podem, ele não falou não são. Tem uma diferença muito significativa no verbo presente, no verbo que ele está usando. Tranquilo? Quando ele fala não podem ser ambos do setor X, tanto que olha só como é que foi minha análise. Se o D estivesse mentindo, eu falei, pode acontecer qualquer coisa. Eles podem estar os dois no X, podem estar os dois no Y. Então, essa passagem de que o B e o E no Y significa que o D falou a verdade, isso é falso. Isso não é verdade. Eu não posso garantir que o D falou a verdade. Porque, entenda, se o D mentiu, a mentira foi, ele disse, B e E não podem ser ambos do setor X. Se eu estou mentindo, o contrário disso é, B e E podem ser ambos do setor X. Eu não estou falando que eles são, eu falei que eles podem. Então, tanto ele falando a verdade quanto ele mentindo, eu poderia ter os dois no Y. O B e o E mentindo. Entende? Então, assim, dá pra tentar pedir uma anulação aqui. Por causa desse cara daqui, dessa passagem, somente dessa. Porque, entenda, se eu não sei se o D tá falando a verdade ou se tá mentindo, eu teria um cenário em que só existe uma pessoa em X. Ou seja, eu teria possivelmente a resposta letra A. Eu, enquanto banca, na boa, eu não anularia não, tá? Na boa mesmo. Mas existe um buraco aí que dá para tentar pedir. E é muito por causa do verbo que foi utilizado, somente. O detalhe tá no verbo. Legal? Então, uma vez que a gente conversou sobre isso, tá? Avalia. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo no futuro, quando já saiu o gabarito definitivo, bota aí no comentário, ou verifica se já tem no comentário, né? De repente alguém já fez esse favor, de repente é o mesmo, mas bota aí no comentário se de fato foi anulada, se não foi, se rolou um gabarito duplo, tá? Eu entenderia se eles ignorassem o pedido de anulação, mas existe essa gafe, existe esse buraco aí, tá bem? E se você achar que não existe, a gente pode discutir sobre. Bota aí nos comentários. Discussões saudáveis são sempre válidas, tudo bem? E se você gostou, não deixa de se inscrever, curtir, essa coisa toda que eu já falei em outros vídeos, você já sabe disso. Vamos lá, vamos pra próxima.